Bom, boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula, né? Retornando novamente, com toda a proteção, com todo cuidado, né? Continuando esse nosso estilo de aula remota, certo? Eu espero que vocês tenham tido aí umas boas férias, eu espero que vocês estejam todos bem, não só vocês, mas como toda a família de vocês, tá certo? Olha, quero dar o parabéns a todos que fizeram a nossa prova de diagnóstico, certo? Ó, gostei, amei, certo? Ó, vocês são show, vocês estão de parabéns com a prova, tá certo? Então, pessoal, vamos dar início aqui mais uma aula, certo? Vamos para a página 36 do nosso livro didático. Vamos iniciar, né, nosso assunto falando aqui da nossa página 36 do nosso livro didáticos, e nós vamos entrar no capítulo 4, que ele fala dos radicais. Radicais. Às vezes a gente pensa, quando a gente fala em radical, vixe, pessoal, que é isso que você vai dar pra gente? Radical, né, pessoal? Não é nada mais, nada menos do que a velha e boa radiciação. Ou seja, se eu tenho N raiz de A, pronto, isso aqui já melhora para vocês, né? Esse N aqui, ele é chamado de índice, né? Esse A aqui, o nosso livro ele usa A mesmo. É o radicando. E esse símbolo aqui, né, pessoal, é o símbolo da raiz, né? Esse A aqui, ele chama-se de radicando, esse N aqui é o nosso índice. Então, nós vamos trabalhar, pessoal, um pouco sobre esses radicais. Embora a gente já tenha trabalhado no primeiro semestre, né, algumas questões usando os radicais, mas eu resolvi que a gente tem que se aprofundar mais um pouco, tá certo? Eu vi uma dificuldade e eu resolvi voltar a esse assunto aqui para a gente se aprofundar melhor nele. Então, pessoal, o nosso livro aqui, ele pede para a gente examinar esse conceito de raiz enésima. Ele fala raiz enésima de um número natural. Por que ele chama raiz enésima? Porque ele usa esse índice aqui como N, né? Aí ele chama raiz enésima. Quando vocês forem olhar o livro de vocês, é enésima por causa desse índice, né? Porque vocês sabem muito bem, né, pessoal? Se eu tivesse assim, ó, no caso aqui eu falaria raiz quadrada de 5, né? Aqui, pessoal, raiz cúbica de 10, né? Aqui, ó, raiz sétima de 8, né? Então, no caso aqui, no livro aqui, ele fala de raiz enésima de um número real, por causa disso aqui, ó. Ele usa um N, então ele chama de raiz enésima. Não se preocupe. De um número real, todos nós sabemos o conjunto dos números reais, né? Que engloba os números inteiros, os números racionais, irracionais. Vocês devem estar bem lembrados do conjunto, do conjunto dos números reais, né? Que esse Rzinho, esse símbolo desse R, conjunto dos números reais.
Então, pessoal, nós temos dois casos que a gente tem que ficar bem atentos, certo? Para a gente aprender um pouco sobre radical. Ele tem algumas propiedadezinhas, tem algumas coisinhas que a gente tem que aprender. Principalmente com relação a este menino aqui, ó, esse índice. Nós temos o primeiro caso, quando esse meu N, certo? Ele for um número par. Se esse meu N aqui, pessoal, for um número par, eu tenho umas prioridades aqui, ó. Eu tenho umas observações para fazer, ó. Quando o número real A é positivo, ou seja, esse número real A é positivo, é um número natural par diferente de zero, a expressão raiz enésima de A é igual a um número real positivo B, tal que B elevado a N é igual a A. Bom, isso aqui, né, pessoal, todos nós já sabemos, né? Que eu tenho aqui, ó, N raiz de A, isso aqui vai ser igual a um número B, que esse número B é elevado a N, ele vai dar igual a, né? Que é isso aí, professor. Por exemplo, pessoal, olha, se eu tenho raiz quadrada de 25, isso aqui vai ser igual a 5. Por que é igual a 5, pessoal? Olha, aqui a gente não tem, mas aqui é como se tivesse um radicalzinho 2, né? Ó, a gente não coloca. Porque 5 ao quadrado é igual a 25, tá certo? Então, outro exemplo aqui, raiz cúbica de 8, por exemplo. É igual a quê? É igual a 2, porque 2 ao cubo é igual a 8. Porque 2 ao cubo não é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ok? Então, essa aqui é uma primeira propriedade. Ó. Isso aqui é muito fácil, né? Aí ele fala mais aqui, pessoal. Quando o número real A é negativo, ou seja, esse número A aqui é um número menor do que zero, é um número... Quando o número real A é negativo e N é um número natural por diferente de zero, a expressão N elevada a A não é definida no conjunto dos números reais. Certo? É aquela história, né, pessoal, que eu já falei para vocês, mas vou repetir mais uma vez. Por exemplo, eu tenho raiz quarta de... Vou começar com um número conhecido. Pronto. Raiz quadrada de menos 25. Existe raiz quadrada de menos 25, pessoal? Será que existe uma raiz quadrada de menos 25? Muita gente vai dizer assim, pessoal, raiz quadrada de menos 25 é menos 5. Porque se eu tenho, eu botei bem aqui, ó, raiz quadrada de 25 é 5, né? A raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de menos 25 é menos 5. Não é não, pessoal. Não é. Não é. Deixa eu pegar aqui nosso apagadorzinho, que é nosso paninho, né? Como é, pessoal? Complicou. Nós sabemos, olha, como ele disse aqui, ó, que N elevado a raiz enésima do número A é igual ao número B elevado a N. Então, isso aqui não é um 2, aqui não é como se tivesse um 2, né? Então, vamos ver aqui, pessoal. Quanto é menos 5 elevado ao quadrado, pessoal? Né? Vamos ver.
Isso aqui é igual a menos 5 vezes menos 5, né, pessoal? É igual a menos 5 vezes menos 5. Que menos 5 ao quadrado. Aí vamos usar, pessoal, aquela velha regra de sinal. Menos com menos dá quanto? Dá mais, né? 5 vezes 5, 25. Então aqui, vou até apagar aqui para ficar mais legal. Olha o sinal aqui, ó. Olha esse sinal aqui, ó. Deu mais 25. Menos com menos dá mais. 5 vezes 5, 25. Então, ó, raiz quadrada de menos 25 não é menos 5. Porque vai dar 5. Ah, professor, é 5? Também não, né? Porque a gente sabe que 5 vezes 5, mais com mais dá mais. 5 vezes 5 dá 25. Aqui é como se tivesse um mais, né? Ó. E aqui é como se tivesse um mais. Então, pessoal, prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Quando esse n for um número par, não existe uma raiz do número negativo. Não existe uma raiz do número negativo. Certo? Preste bem atenção nisso. Não existe. Não existe. Ah, professor, eu tenho 8 raiz oitava de menos 238. É um número par? Ó. Não existe um número real para poder resolver isso aqui. Não existe. Não existe, tá certo? Fique bem claro isso. Outra coisa, pessoal. Outra coisa que é bem interessante, eu acho que ficou bem claro, né? É o número negativo não existe. Por quê? Porque toda vida que eu multiplicar, eu acho que eu já cheguei a explicar isso aí para vocês, um número por outro, né? Ele sendo positivo, ele nunca vai ter um resultado negativo, tá certo, pessoal? Desculpa aí, a garganta já tá ruim. Aqui uma águazinha. Eu vou gravando gravei uma aula para o 8º ano. Então, pessoal, olha, prestem bem atenção. Uma coisa, pessoal, é menos, olha, preste atenção. Menos raiz quadrada de 25. Isso aqui é uma coisa. E raiz quadrada de menos 25 é outra coisa. Com esse menos aqui, ó, tá fora do meu radical, certo? Então, pessoal, tá aqui, ó, radical. Certo? Quando esse menos está fora do meu radical, aí tudo bem, ó. Aqui é menos 5, certo? Porque a raiz aqui não existe, né? A gente já viu que não existe. Certo? Porque a gente sabe, pessoal, que a raiz de 25, ela é 5, né? Ó. Mas como o menos está fora, aí sim, é menos 5. Porque esse menos está fora do radical. Não confunde isso aí. Vocês têm que ter muito cuidado com essa diferença aqui, viu? Tenham muito cuidado. Tem gente que vai ver isso aqui, ó, menos raiz de 25. Ah, não existe. Existe. A raiz de 25 é 5. E esse menos está do lado de fora. Então aqui fica menos 5. Não, preste bem atenção nisso aí. Muita gente erra na matemática esses detalhes aqui, tá certo? Então fique de olho. Então, o primeiro caso, como a gente já viu aqui sobre radical, né? É essas questõezinhas, tá certo? E tem, eu vou apagar isso aqui, o segundo caso,
quando n é ímpar. Quando n é ímpar, quando esse número índice é ímpar, né, pessoal? Então, aqui ele diz, ó, dado o número real A e o número natural n ímpar, a expressão n de A é igual ao número real B. Mesma coisa, né, pessoal? N raiz de A é igual ao número real B elevado a N, que dá A. É a mesma coisa, certo? Pronto, ele usou aqui o exemplo, raiz cúbica de 8, que dá 2 elevado ao cubo, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Agora, pessoal, aqui, ó, nós vamos ver uma coisa muito interessante quando esse número ele é ímpar. Preste bem atenção quando esse número é ímpar. A gente viu quando o número é par. Se eu tenho um número aqui menor do que zero, não existe um número real que eu multiplicado por ele mesmo dê um número negativo. Agora, quando esse número é ímpar, pessoal, a coisa muda. Raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 8. Será que eu tenho um número que eu multiplicado por ele mesmo vai dar menos 8? Sendo um número ímpar, pessoal? Eu tenho, ó, menos 2. Como é, professor? Vamos fazer aqui, né, ó. Vamos vir para cá. Olha, isso aqui é como se... vamos usar isso aqui, ó. Né, ó, essa propriedadezinha aqui. Então, eu tenho menos 2 elevado ao cubo, né, ó. Isso aqui vai ser igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Certo? Esse índice aqui, ele diz quantas vezes esse número ele é multiplicado por ele mesmo, né, pessoal? Então, vamos fazer o conjunto de sinais aqui, ó. Menos com menos dá quanto, pessoal? Dá mais, né, ó? Menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. Ok? Agora eu vou multiplicar isso aqui por menos 2, né, ó? Mais com menos dá menos, né, pessoal? 4 vezes 2, 8. Olha aí que legal, pessoal. Menos, explicando de novo, né, ó? Menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. Então, essa multiplicação aqui vai dar mais 4. Multiplicando por menos 2, mais com menos dá menos. 4 vezes 2 dá 8. Ou seja, a raiz cúbica de menos 8, ó, é menos 2. Então, pessoal, se esse número aqui for ímpar, ele existe um número real como resultado. Quando ele é par, ele não existe um número negativo. Mas quando ele é ímpar, ele existe sim um número negativo. E relembrando, né, pessoal, ó, isso aqui, ó, tenham cuidado, né? Tenham cuidado. Quanto é que dá isso aqui, pessoal? Ah, professor, não dá menos 2, dá 2. Como é, professor? Pessoal, quanto é a raiz cúbica de menos 8? Menos 2, né? Já viu aqui, né, ó? Menos 2. Beleza, professor. Só que eu tenho esse menos aqui de fora, aqui, ó. Menos com menos dá mais 2. Olha aí, ó. Tenham cuidado, porque esse menos aqui do lado de fora do radical, ele não faz parte dessa resposta, ele está fora. Vocês se lembram quando a gente fez menos raiz de 25, que dá igual a menos 5? Certo?
Porque a raiz de 25, a gente sabe que é 5 positivo, né? Ó. Mais com menos dá menos 5. Ok? Tenham cuidado. A matemática, pessoal, não é difícil. A matemática não é difícil. São esses pequenos detalhes aqui, ó, que a gente acaba se perdendo. A gente não presta bem atenção. Por isso que a matemática é uma matéria que as pessoas acham complicado. Não é que seja complicado. É que a matemática exige uma concentração. Exige um grau maior de percepção. E isso é bom, pessoal. Isso é bom para vocês. Para a vida de vocês. Porque às vezes, muitas vezes a gente toma atitude na vida da gente que a gente olha na frente e a gente se arrepende. Ai, eu não devia ter falado isso. Ai, eu não devia ter falado aquilo. Ai, meu Deus, como foi que eu fiz isso com minha amiga, com meu pai, com minha mãe? Aí agora eu não tenho coragem de pedir desculpa. Por quê, pessoal? Porque a gente, ó, às vezes a gente faz no automático, a gente fica ligado no piloto automático e não gosta muito de raciocinar, não gosta muito de prestar atenção. Então a matemática, até nisso, ela ajuda a gente ficar bem atento aos nossos pensamentos, às nossas ações, certo? Então, essa primeira abordagem aqui sobre os radicais, eu espero, pessoal, que vocês tenham compreendido, né? Que existe o caso, o primeiro caso, quando esse N, o primeiro caso, né, quando esse N, ele é um par, e quando ele é ímpar. Quando ele é par, a gente já sabe que não existe, né? Por exemplo, raiz quarta de 16, de menos 16, ele não existe. Desculpe, pessoal. Raiz quarta de menos 16 não existe, né? Agora existe raiz quarta de 16, que dá 2. Ó. Quando esse número é par, a gente tem que ficar atento a essas questões, né? Já o número, quando ele é ímpar, pessoal, ó, ele vai ter sim, certo? Ele vai ter sim uma raiz para um número negativo. Quando ele é par, ele não existe. Não existe, certo? Um número real. Já no número ímpar, ele existe sim um número real. Ó. Essa questão. Pessoal, vamos fazer isso aqui porque é 4. Bora, não tem problema. Eu vou botar bem aqui. Menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2, ó. Nunca vai dar, pessoal, não adianta. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. Agora vamos multiplicar isso aqui para cá, ó. Mais com menos dá menos. 4 vezes 2, 8. Tá vendo? Menos com menos vai dar mais, ó. 8 vezes 2, 16. Você pode morrer e fazer. Você nunca vai conseguir encontrar um número negativo. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. Mais com menos dá menos, que essa multiplicação aqui deu mais 4, né? Ó. Mais com menos dá menos. 4 vezes 2, 8. Que é o resultado dessa multiplicação. Mais 4 vezes menos 2, ó. Menos 8 vezes menos 2, menos com menos dá mais. Você nunca consegue, tá muito claro, você nunca consegue achar um número negativo, quando esse número é par. E já no número, quando ele é ímpar, você consegue. Certo? A diferença está praticamente nisso. E vamos ter bastante cuidado, né, pessoal, com esse número negativozinho aqui, ó, fora do meu radical. Certo? Então, tem um exercíciozinho para vocês treinarem aí na página. Um exercíciozinho para vocês treinarem na página 37. Vamos continuar a nossa aula. Vendo agora, pessoal, a propriedade dos radicais. Os radicais, a gente começar a trabalhar com eles, eles têm umas propriedades, tá certo? Deixa eu passar aqui para a página 39.
Página 39, certo? Página 39 do livro didático. Nós temos as propriedades do radical. Eu vou propriedades do radical. A primeira propriedade, né, pessoal? A primeira propriedade, pessoal, deixa eu olhar aqui no livro de vocês, eu vou ficar sempre de olho no livro, para quando vocês forem estudar não ficar diferente. A primeira propriedade é essa. Que todo número, pessoal, todo número elevado a uma mesma potência, quando essa minha potência, esses índices são iguais, esse número ele sai livre. Como é, professor? Por exemplo, ele colocou aqui alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, raiz quinta de 32. Raiz quinta de 32. Pessoal, se eu fatorar o 32, vou fatorar aqui. Vocês estão lembrados que é fatoração? Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Ou seja, o número 32, pessoal, ele é a mesma coisa do que, ó, clicando aqui, ó, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à quinta potência. Então, raiz quinta de 32 é a mesma coisa de raiz quinta de 2 elevado à quinta potência. Tá certo? Olha aqui, ó. Eu tenho um número igual ao... Ó, eu tenho um índice igual ao outro. Ó. O índice da minha potência e o índice do meu radical são iguais. Se eles são iguais, né, pessoal, eu posso aniquilar esse com esse, igual a 2. Então, eu posso dizer, pessoal, ó, que a raiz quinta de 32 é igual a 2, ok? Ele dá outro exemplo aqui pra gente. Raiz quarta de 81. Ó. Vamos fazer a mesma coisa, né, pessoal? Vamos fatorar aqui o 81. O 81, pessoal, a gente vê que o 81 é um número ímpar. Ele não dá para ser dividido por 2. Que quando a gente fatora, né? Lembrando, a gente sempre fatora pelos menores números primos. Pessoal, o que é número primo mesmo, hein? Número primo, né, pessoal, são aqueles números que tem 2 divisores. Ele mesmo e 1. Por exemplo, vou botar onde, meu Deus, para não ficar a tela muito cheia. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, e assim vai, né? Todos são números primos, né, pessoal? Todos são números primos. Ó. Será que o 1, pessoal, é um número primo? É não. Porque o número 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. 1 só dá para dividir por 1. Para ser um número primo, ele tem que ter 2 divisores. Ó. O 1 e ele mesmo. O 2 dá para ser dividido por 1 e por 2. O 3 por 1 e por 3. Ah, pessoal, se eu dividir 3 por 2 dá 1,5. Olha, estou falando em número natural. Em número natural. Número inteiro. Certo?
Então aqui, pessoal, 81. 81 dá para dividir. Como eu disse, sempre tem que começar pelos menores números primos. Será que dá para dividir por 2? Não dá, né, pessoal? Porque 81 é um número ímpar. Será que dá para dividir por 3, pessoal? Pessoal, lembre-se, quem quiser até dar uma relembrada, dê uma pesquisada na internet sobre critérios de divisibilidade. Critérios. Entendeu onde é que eu boto? Bom, critérios de divisibilidade, tá certo? Aquela história. O número ele é dividido por 2, quando o número é par. Por 3. Como é que eu sei que o número é dividido por 3, pessoal? Se eu somar os algarismos dele e ter um número dividido por 3. Por exemplo, aqui no caso, 8 mais 1 dá 9. Eu consigo dividir 9 por 3? Consigo. Então, esse número aí, com certeza, ele vai ser dividido por 3. Porque 9 dividido por 3 dá 3. Então, aqui, com certeza, vai ser dividido por 3. Ó. 81 dividido por 3 dá 27. Será que 27, pessoal, dá por 3? Ó, mesma coisa, 2 mais 7 dá 9. 9 é dividido por 3, então dá por 3. 27 dividido por 3 dá 9. Por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ou seja, o número 81 é a mesma coisa de 3 à quarta. Então, 81 é a mesma coisa de 3 à quarta. Ó, são iguais, né, os índices. Ó. Corta esse com esse. Eu tenho 3, ou seja, raiz quarta de 81 é 3. Ok, pessoal? Então, isso aqui é a primeira propriedade dos meus radicais. Se eu tenho um número elevado a uma potência que dá a mesma potência do meu mesmo índice, esse meu número sai fora aqui, ó. A segunda propriedade, pessoal. A segunda propriedade, pessoal, dos radicais, ele diz o seguinte, que eu posso pegar aqui, ó, dividir por um número qualquer, contanto, né, que eu também divida o número do meu índice pelo número do meu expoente aqui, ó, a minha potência, tá certo? Então, isso aqui eu posso fazer. Não altera o valor da minha raiz, certo? Não altera. Pessoal, explica isso aí melhor. O exemplo que ele usa aqui, ó. Por exemplo, eu tenho essa expressão aqui, ó. Eu tenho essa expressão. Será, pessoal? Será que esses números, será que esses radicais, eles são iguais, pessoal? Será que esses radicais, eles são iguais? Será que eles são iguais? Será que eles têm os mesmos valores? Então, vamos usar, né, pessoal, essa segunda propriedade aqui, ó. Certo? Se eu pegar aqui, ó, 8 e dividir por 4,
pegar 10, 8 dividido por 4. Quanto é 8 dividido por 4, pessoal? Vou botar assim, fica até mais fácil. 8 dividido por 4 dá 2, né, pessoal? Só que a gente sabe que o 2 a gente não usa. Eu vou botar até de azul, ó. Mas o 2 a gente não usa, né? Eu vou repetir aqui meu radical, né? O radicando, aliás. 8 dividido por 4 dá 2, ó. Olha aí como são iguais. Tá entendendo? Isso aqui, pessoal, ajuda a gente na hora da gente simplificar muito radicais, tá certo? Então, olha aqui, ó. Então, são o mesmo valor, são a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando eu dividir aqui, ó, são todos iguais. Inclusive, né, pessoal, se eu usar essa primeira propriedade aqui, ó, eu vou saber que isso aqui é igual a quanto? Corta esse com esse, vai dar 10, né? Ó. Corta esse com esse, vai dar 10, ó, tá vendo? São todos os mesmos valores, ó. Então, eu podia usar a primeira propriedade como a segunda, ó, que são todos os mesmos valores. É a mesma coisa, certo? Tanto para dividir, pessoal, como para multiplicar, viu? Vamos para a terceira propriedade. Queria ver se cabia todas as propriedades aqui. Bom, pessoal, ó. Outra propriedade do radical, tá certo? Eu tenho uma raiz de uma raiz, ó. Eu tenho uma raiz de uma raiz. Eu tenho um radical de outro radical. Como é que eu resolvo isso aí, pessoal? Basta eu transformar tudo em um radical só. Contanto que, ó, eu multiplique os meus índices, tá certo? Como exemplo aí, professor. Então, vamos ver aqui, ó. Ele dá um exemplo. Raiz, eu vou dar um exemplo aqui, né? Raiz cúbica de uma raiz quadrada de 64. Quanto é uma raiz cúbica de uma raiz quadrada de 64? Eu vou apagar isso aqui. Eu acho que aqui vocês já perceberam bem, né? Essa propriedade, né? Eu vou apagar aqui, certo? Eu vou apagar aqui. Então aqui, pessoal, eu faço assim, né? Ó. Eu vou fazer... Qual é o número que tem aqui, pessoal? Aqui não tem número nenhum, mas qual é o número que tem? Exatamente, é o 2, ó. Então aqui eu vou ter raiz sexta de 64, tá certo? E aqui ele bota outros exemplos, ó. 5, raiz quinta de raiz cúbica de 2, né, no livro de vocês, ó. Ele bota aqui, ó, 5 vezes 3, 15, raiz 15ª de 2. E por aí vai, tá certo? E a quarta propriedade é a multiplicação de raízes, ó. Se eu tenho n que multiplica dois números A e B, ó, eu posso ter n raiz de A que multiplica n raiz de B, tá certo? É como muito fácil. Se eu tenho raiz quadrada de 4 que multiplica 25, ó, certo?
Precisa eu calcular isso aqui? Não. Para facilitar a minha conta, ó, eu venho raiz de 4 vezes raiz de 25. Ó. Certo? Eu posso fazer isso aí. Ah, professor, para que serve eu saber isso aí, professor? Porque às vezes, pessoal, facilita suas contas. Ó. Quanto é raiz de 4? É 2. Vezes raiz de 25 é 5. 2 vezes 5, 10. Às vezes, se ela pede, ele pode pedir, né? Às vezes umas raízes quadradas, aqui é um número fácil, porque 4 vezes 25 dá 100. Às vezes tem um número muito grande, que às vezes a gente não sabe a raiz quadrada, mas se a gente dividir em dois números de uma raiz quadrada conhecida, fica fácil da gente saber o valor dessa raiz quadrada, tá certo? Não vai dar, pessoal, não tem jeito. Eu vou ter que botar aqui a propriedade, não. Eu queria botar 5 propriedades aqui, mas não coube, tá certo? Oh, que tristeza. Não tem jeito. A primeira propriedade é muito conhecida, eu vou apagar ela. E vou botar aqui a quinta propriedade. Que é essa daqui, pessoal. Ó, como eu tenho a multiplicação, né, também para divisão, isso aqui também funciona. N raiz de A sobre N raiz de B. Certo? Aqui ele dá como exemplo, ó, se eu tenho raiz quadrada de 25 sobre 9. Certo? Isso aqui é a mesma coisa de raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 9, que dá igual, raiz quadrada de 25 é 5, raiz de 9 é 3, né, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham aprendido, né, as propriedades, certo? Eu vou botar a primeira propriedade bem aqui, ó. Primeira propriedade. N raiz de A elevado a N é igual a A. Então, as propriedades do radical, pessoal, são basicamente essas aqui. A primeira propriedade, né, quando eu tenho um número elevado a uma potência dentro do meu radical, que ele tem o mesmo índice, esse meu número aqui, ele sai limpo, certo? A segunda propriedade, né, pessoal? Esse meu radicando aqui, ele sai limpo. A segunda propriedade, que eu tenho um número aqui, ó, uma raiz enésima de qualquer número elevado a qualquer potência, eu posso dividir, né, ó. Tanto posso dividir como posso multiplicar, viu, pessoal? Sempre vai ser a mesma coisa. De repente você olha isso aqui e você acha que não é a mesma coisa. Na realidade, é a mesma coisa. Aqui se eu dividir 8 por 4 vai dar 2, se eu dividir 8 por 4 vai dar 2. Então é a mesma coisa, tá certo? Às vezes você pode ter 3 elevado a 21, por exemplo. Isso aqui vai ser a mesma coisa de 12 elevado a 21 a quarta. É a mesma coisa, pessoal. Porque ó, eu multipliquei isso aqui por 4 e multipliquei meu índice aqui, que era 1, eu multipliquei por 4 também. Tanto ele divide como multiplica, viu, pessoal? Tanto divide como multiplica. Certo? Eu posso ter, sei lá, 21, 3, a sétima aqui é a mesma coisa de raiz cúbica de 3, ó. Certo? Eu dividi 21 por 7 dá 3, e 7 dividido por 7 dá 1. Eles são todos iguais.
é a minha segunda propriedade. Isso aqui ajuda muito, pessoal, quando a gente está trabalhando com radicais, para simplificar radicais. Essas propriedades são importantes que vocês saibam, porque mais na frente nós vamos trabalhar simplificando radicais, nós vamos precisar muito usar essas propriedades. A terceira propriedade é o radical de um radical. Eu vou repetir o radicando, né? Eu vou repetir o radicando, ó, e vou multiplicar os meus índices, certo? E a quarta propriedade, quando eu estou multiplicando a raiz, eu posso separar os meus radicandos aqui, eu posso separar os meus números que estão aqui, certo? E botar uma raiz multiplicando, sempre repetindo o mesmo índice, né, pessoal? Não esqueçam, repetindo o mesmo índice. Sempre se eu tenho raiz quadrada de 4 vezes 25, ó, ou raiz quadrada de 100, né? Ó, posso botar raiz de 4 vezes raiz de 25, certo? Mesma coisa na divisão, ó. Eu vou repetir o índice, ó, e vou dividir, tá certo? Tudo são propriedades, pessoal, que ajudam a gente, como eu disse para vocês aqui, ó, por exemplo, essa quarta propriedade, eu vou botar bem aqui, viu? Ó. Eu tenho raiz de 100, ó. Ah, professor, eu não sei qual é a raiz de 100, mas eu sei que raiz de 4, que é um número conhecido, vezes raiz de 25, porque 4 vezes 25 dá 100, né? Então, eu sei que aqui é 2 e aqui é 5. Ó. Eu usei o exemplo lá, ó, dá 10. Certo? Raiz de 100 é 10. Tudo ajuda, pessoal, na hora do cálculo de uma raiz quadrada. A gente ter essas propriedades. Tanto para o cálculo da raiz quadrada, como para uma simplificação, que às vezes isso aqui a gente usa muito na matemática. Essas propriedades. Você vê que a gente usou muito quando a gente estava fazendo as equações, né? Naquela época do delta. A gente usou muito essas propriedades aqui. Certo? Por isso que eu vi que vocês tiveram dificuldades. Estou trabalhando elas de novo. Certo? Então façam o exercício. Aqui eu tenho um exercício para vocês da página 37, que fala sobre o nosso primeiro assunto, né, que é os radicais, e da página 40, que é falando sobre as propriedades, tá certo? E não esqueça, pessoal, de mandar para mim, ou bota no Google Classroom, ou bota no meu privado, não tem problema. A presença de vocês só é dada quando vocês me dão um exercício. Assistiu minha aula, não fez o exercício? Ah, professor, mas eu não fiz porque eu estou com dúvida. Meu amigo, manda uma mensagem para mim, no privado mesmo, que eu tiro sua dúvida. Nós estamos aqui para interagir, certo? Porque você só ganha sua presença se você fizer o exercício. Espero que vocês tenham gostado da aula, qualquer coisa repita, repete o vídeo. Ah, eu não entendi bem aquela parte, eu vou repetir o vídeo. Ah, não entendi, professor. Passa uma mensagem para mim. Professor, eu não repeti aquela parte, eu gostaria que você me ajudasse. Que eu entre em contato com você, eu mando outra mensagem, tá bom? Mando uma mensagem de voz. O importante é que vocês não fiquem com dúvida. Um abraço e até a próxima aula.